Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de um assunto bastante inovador e que a gente tem recebido bastante procura relacionado à correção de diástase por cirurgia robótica. Para falar sobre isso, eu trouxe o Dr. Alexandre Zanchenko. O Dr. Alexandre é um especialista em cirurgia robótica, ele é tutor, né? Como é que chama? Proctor. Proctor, ele que ensina sobre cirurgia robótica também. E a gente tem feito alguns casos dessa técnica, associando correção de diástase pela técnica de cirurgia robótica com alguns tratamentos que a gente vai falar por aqui sobre relacionados à flacidez de pele, muito comum também nesse tipo de paciente. Conta um pouquinho pra gente, Alexandre, como é que é essa técnica e o que tem de diferencial aí em relação à correção da diástase. Então, a diástase, normalmente até, há pouco tempo atrás, a gente não tinha muita opção a não ser corrigir com a cirurgia plástica, aquele grande corte que sempre foi feito, né, para conseguir acessar a diástase e fechar. Primeiro, acho que é importante a gente falar o que é diástase. Né? A gente começou já direto na técnica, mas vamos entender o que é diástase. Quer explicar? A diástase, a gente tem dois músculos no abdômen, né? E esses músculos ficam presos no pé da barriga e na parte de cima do abdômen. Então, por algum motivo, por um excesso de pressão dentro da barriga, então, que na maioria dos casos que a gente vê são as pacientes pós-gestações, o volume da barriga aumenta. Então, como esses músculos eles estão presos, eles vão se afastando. E aí esse afastamento é denominado de diástase, né? Então, quem que tem essa diástase? Mulher pós-gestação, geralmente após a segunda gestação ou gestação gemelar. Homem que ganha muito peso, né? Ou até mulher também que ganha muito peso, que distende muito a barriga, né? A barriga fica pela gordura, pela pressão. Esses músculos, então, eles estão presos embaixo e em cima, então eles vão abrindo e essa abertura é denominada de diástase. E essa é uma queixa muito comum, como ele falou, relacionado às mulheres pós-gestação, porque justamente esse crescimento do abdômen, né, aquele abaulamento todo que acontece em razão do crescimento do bebê intraútero, ele gera esse afastamento. Quando gera esse afastamento, em algumas situações, se o afastamento for pequeno, ele tende a se recuperar, né? Ele tende a voltar a uma posição mais anatômica. Mas existem casos que o afastamento persiste, mesmo depois do parto, mesmo depois do bebê já ter nascido, persiste aquele afastamento. E aí as principais queixas relacionadas à diástase... E mesmo se for um afastamento pequeno, a paciente pode não ter sintoma e nem ser perceptível visualmente. Então é uma coisa que dá para ela também levar sem precisar fazer nenhuma correção dessa abertura sendo pequena. E aí quando tem a abertura mais notável, as principais queixas estão relacionadas ao abaulamento abdominal, né? Que é aquela pochetinha que a paciente... A principal queixa estética é essa que a paciente fala, eu treino o dia inteiro, eu tô no meu peso ideal e fico com essa barriga que não some. Então ela fica aquela pochetinha que não sai, ela treina, malha, corre, faz dieta e não melhora. E é comum a gente ouvir dessas pacientes uma coisa que incomodam bastante, às vezes elas são confundidas com gestante novamente. Muitas vezes pessoas falam, alguma coisa relacionada a uma nova gestação. A mulher acabou de passar por um parto, ela persiste com aquele abaulamento abdominal e em algum momento subsequente a isso, é notável ali de que é falado de que ela poderia estar grávida novamente. Isso, como a gente já teve, né? A gente já teve e tem uma história engraçada que ela estava numa loja, né, de bolsas. Foi no museu, não foi no museu? Não, foi numa loja de bolsas e no exterior. E uma chinesa que estava nessa mesma loja de bolsas, de marca, tudo, a chinesa deu passagem a ela achando que ela estava gestante. E ela já tinha tido parto, mas a diástase era tão significativa que fica aquela barriguinha. Aí a correção da diástase, a gente tem a opção da cirurgia de abdominoplastia, como ele falou, aquela incisão da parte inferior do abdômen, mais ou menos na altura do que seria uma cicatriz cesárea, em que a gente faz uma incisão extensa, uma incisão que vem de fora a fora, justamente para a gente corrigir, além da diástase, o fechamento da musculatura, o excedente de pele. Por aquela incisão a gente consegue tirar excesso de pele. Isso é muito bem indicado para pacientes que tenham excesso de pele, né? E o grande problema são as pacientes que não têm excesso de pele. Muitas vezes tem uma flacidez leve a moderada e tem a abertura do músculo, tem aquela questão da diástase.
Para esses casos, a cirurgia robótica tem uma boa indicação. Funciona super bem, Só voltando nos sintomas também, que eu acho que é uma coisa que é pouco falada, além da estética, as pacientes, muitas pacientes se queixam de, como se você altera a função da parede abdominal, a paciente tem dor lombar, muita paciente pela postura, pelo defeito da parede funcional, e tem muita paciente também que tem alteração urinária. Então, o paciente perde urina, por frouxidão. Por frouxidão. Então, você altera a fisiologia da micção. E aí a gente estava falando então da correção, né? O fechamento por técnica aberta ou o fechamento minimamente invasivo, que você fala hoje. E aí a questão aí, antigamente, antes da gente desenvolver essa técnica, muita paciente fazia a técnica aberta e você já viu muito pós-operatório, é uma judiação. Porque ganhava uma cicatriz grande. Imensa, o umbigo, a ressecção do umbigo ficava no meio do caminho, porque não tinha pele para descer tudo. Imaginar o seguinte, na cirurgia da abdominoplastia, quando a gente faz aquela cicatriz extensa embaixo, a proposta é a seguinte, quando ele vai puxar a pele, a proposta é que a pele de cima do umbigo anteriormente, ela desça até a cicatriz da cesárea. E saia junto, né? Saia junto. Ou seja, aquele buraquinho do umbigo, ele vai descer lá para baixo, vai sair junto. Pacientes que não têm excesso de pele, a gente descendo aquela pele toda, ela não vai chegar, a pele não vai chegar, a pele de cima do umbigo lá na cicatriz da cesárea. E aí que sobra, como ele falou, uma cicatriz grande embaixo e ainda sobra uma cicatriz no meio que é referente ao umbigo, que é referente ao buraquinho do umbigo anterior, né? Então, a paciente ganhava uma cicatriz grande para resolver uma situação da diástase, mas sem essa necessidade. Hoje em dia a gente vê que sem essa necessidade. Exato. Então essa é a paciente ideal para a correção fechamento da diástase por robô. A paciente então que ela está no peso ideal, tem flacidez leve a moderada e obviamente tem a diástase. Exato. Aí então como que é feita a correção da diástase por cirurgia robótica? O que a gente faz nessa hoje técnica? A gente consegue a correção, a gente basicamente olhando a anatomia da parede abdominal, a gente consegue em 3 espaços corrigir. Então dá para a gente corrigir por dentro da gordura, que é o subcutâneo, por dentro da parede abdominal, por dentro da cavidade abdominal, né? E por dentro e por baixo do músculo, tá? Então cada técnica tem os seus prós e os contras. Mas todas são minimamente invasivas e geralmente essas pacientes com diástase têm alguma hérnia, né, que precisa ser corrigido e colocado o telo ou não. Então, isso vai ser avaliado para escolher qual técnica é mais adequada. Sim, eu sei que você tem preferência por uma determinada técnica, Isso. que é o que a gente faz que eu prefiro frequência. sempre, eu coloco o acesso por trás do músculo. E a vantagem disso é que a gente não entra na cavidade abdominal. Não entra na cavidade abdominal e eu consigo colocar uma tela bem larga e uma tela grande que vai evitar essa recidiva e refazer a parede abdominal. E nessa técnica que ele está comentando, ele entrando então por baixo da musculatura, você tem também 2 planos de fechamento. Fechamento, exato. Que é aquela história do acinturar a paciente. Né? Então, na hora que o músculo, se a gente olhar a anatomia, a gente tem uma camada mais dura em cima e uma camada mais dura embaixo e o músculo no meio. Então, com essa técnica que a gente faz por trás do músculo, a gente consegue fechar tanto a de cima quanto a de baixo. E aí, quando a gente fecha essa de baixo, esse fechamento que dá essa acinturada que a paciente quer, tanto deseja e perde da diástase. Então, a diástase deixa a paciente mais quadrada também, né? Porque a musculatura abriu, então na hora que a gente fecha, dá essa cinturada. E hoje, Alexandre, a gente tem visto, né, uma técnica também minimamente invasiva, que ao invés de usar a tecnologia do robô, se usa a videolaparoscopia. Isso. Então, videolaparoscopia, para quem não sabe, é aquela técnica com a câmera e com pinças longas que a gente pode fazer. Então, é muito comum em várias frentes da cirurgia geral, né, da cirurgia do aparelho digestivo. O que você diz em relação ao uso da videolaparoscopia versus o uso do robô? A vídeo, ela é totalmente factível, dá para fazer, mas a liberdade que o robô te dá para fazer a cirurgia é incomparável. Então, assim, o robô, ele replica o meu movimento da mão. Então, eu tenho um movimento de 360 graus que o robô faz. Por vídeo, eu estou operando com 2 instrumentos retos. Então, dependendo da posição e da técnica que eu estou utilizando
e a posição que eu tô, a cirurgia é mais demorada, é mais difícil, então isso o robô traz grandes vantagens. Então, na minha visão hoje, cirurgias de parede abdominal têm que ser feitas por cirurgia robótica. Outro ponto importante que a gente já discutiu também bastante é em relação ao descolamento, né? É isso. Imaginar o seguinte, a cirurgia por videolaparoscopia, ela entra no mesmo espaço onde a gente faz a cirurgia de abdominoplastia. Na abdominoplastia a gente levanta a pele do abdômen, a gordura, e trata ali a musculatura. Na videolaparoscopia não se levanta, mas também é criado um espaço, um descolamento para se alcançar ali a musculatura e fechar essa abertura. Na cirurgia robótica a gente não tem descolamento da pele, certo? Você pode fazer a mesma técnica por robô que você faz na vídeo, esse descolamento, mas essa é uma desvantagem desse espaço, né? Então, o descolamento, a associação com algum procedimento de retração de pele fica prejudicado, você já soltou toda a gordura, e você pode ter acúmulo de seroma, que é um acúmulo de líquido dessa gordura que sai. Certo. Então o paciente pode ter uma repercussão negativa aí por causa disso. E pacientes muito magras, se você quiser colocar tela nesse espaço, o paciente vai sentir a tela. Então porque você está acima da... Você está logo abaixo da pele. Logo abaixo da pele, acima da musculatura. Então, paciente muito magra, que não tem muita gordura, você fazer nesse espaço não seria o mais indicado. E o que ele estava falando das tecnologias para retração de pele, né? É muito comum a gente associar, que é o que a gente tem feito. Fica o melhor resultado, Que é o que a gente tem feito, essa associação. Então, trata-se o fechamento da diástase por cirurgia robótica, fecha ali a musculatura, e o que a gente tem feito é trabalhado com a retração de pele, com tecnologias para retração de pele, no momento aí associado a essa técnica. Então, na prática, o que a gente tem feito, muitas vezes a paciente é magra, mas ela pode ter algum ponto de gordura localizado em que é associado a uma lipoaspiração e, na sequência disso, o tratamento com o Renuvial, no nosso caso, que é uma tecnologia para retração, um jato de plasma que vai fazer com que as traves, existem traves fibróticas entre a pele e a musculatura. Então, essas traves, quando a gente passa o aparelho, essas traves vão retrair e a gente consegue ganhar, então, um resultado de retração de pele. Uma vez que a gente tenha o descolamento dessa pele, ou seja, por cirurgia por videolaparoscopia, por exemplo, para chegar nesse espaço, a gente perde a qualidade dessa retração. Esse é um ponto que ele estava explicando. E essa associação a gente tem feito já, temos aí um bom número de casos relacionados a isso, e com o ganho, então, tanto da parte estética de abaulamento abdominal, mas também de contorno corporal, né? E também da funcionalidade da parede, né? Então, também além da estética, tem essa parte funcional que a paciente volta a ter com a cirurgia. Fala um pouco das incisões, né, que a gente usa na cirurgia robótica. As incisões elas são incisões pequenas, de 8 milímetros, então fica imperceptível. 0,8 milímetros. 8 milímetros são incisões muito pequenas, menores que 1 centímetro. E eu utilizo, o lugar onde onde a gente faz é na lateral. Uhum. Dá para fazer na parte inferior também, mas aí vai depender da extensão da diástase e o lugar. Então você só tem só em cima do abdômen, embaixo. Então quanto mais para baixo tiver diástase, pior fica corrigir por baixo, né? Colocar as incisões embaixo. Então a gente falou da técnica, da possibilidade, do tipo de paciente mais indicado para essa técnica, recuperação disso. Recuperação. A recuperação por vídeo, né, por robô, que é minimamente invasivo, a recuperação é super tranquila, né? Então, assim, a única coisa que você não pode, que a gente orienta a paciente a fazer, é fazer um esforço, fazer esforço físico exagerado nesses primeiros 40 a 60 dias. É a mesma orientação para a abdominoplastia, né? Quando a gente fecha a diástase, imaginar que a gente, num momento inicial, a gente está dependente, eu sempre falo isso para o paciente, Isso. A gente está dependente do fio, é um fio que é amarrado, a gente está dependente da força desse fio. Depois desse período, uns 40, 60 dias, já existe ali uma cicatrização que está garantindo que aquilo não vai sair do lugar. Então é por isso que a gente não pode fazer esforço. Né? Então, e o que é esse esforço? Então, que nem o Lars falou, esses primeiros dias é fio. Então eu peço para paciente, essas pacientes geralmente têm filhos pequenos, então não pegar o filho, né, tirar o filho do chão, ela pode sentar o filho subir no colo,
empurrar alguma coisa, levantar peso, academia, né? Nem pensar. E nesse primeiro, como que não é o fio que está segurando, eu peço para o paciente evitar de fazer torção do tronco. Então esse movimento aqui, para que justamente não force o fio. Para a gente ter garantia de que aquilo vai ficar fechadinho, né? E que nem você falou, com uns 40 centímetros já começa a ter essa fibrose e aí dá para ficar mais tranquilo e voltar aos exercícios gradativamente. A gente associando a lipoaspiração e o uso de tecnologia para retração de pele, a gente tem a necessidade de usar a cinta, mas no seu caso também é importante. A cinta, no meu caso, não é ela que vai evitar que a paciente vá recidivar ou dar um problema na cirurgia, mas é que nem eu falo sempre para você, a cinta dá uma segurança para a paciente. E faz a paciente lembrar de que ela precisa se cuidar. Porque os primeiros 30 dias, ela vai sentir quando ela se mexer. Só que quando passa lá seus 60 dias, ela esquece que ela está bem sem dor, ela esquece que operou. Então a cinta faz ela ter essa lembrança que ela precisa, Precisa se cuidar. Precisa se cuidar, lembrar que ela tá operada e dar uma sensação de segurança. Mas não que isso vai evitar que dê algum problema, né? Mas com certeza ajuda. Tá. Um ponto importante também, Alexandre, que sempre que a gente fala sobre essa cirurgia, as pessoas querem saber em relação ao convênio, né? O convênio cobre essa cirurgia? Como que é isso? A internação, o convênio, a maioria dos convênios cobrem pela diástase, né? Pela alteração funcional da parede, mas o robô, infelizmente, ainda não. Então, o robô, por não estar no rol da ANS, que é o rol da ANS é uma lista de procedimentos que os convênios são obrigados a ter cobertura. Então o robô ainda não está. Então ainda as pacientes têm que ter esse custo do robô. E aí a gente precisa documentar essa diástase, a gente tem lá um exame específico, ultrassom de parede abdominal, até uma tomografia. A gente consegue documentar essa diástase, fazer a solicitação para o plano de saúde para a cobertura da parte da internação relacionada a esse procedimento. Quanto tempo o paciente fica internado no hospital? Um dia. Faz um dia, o outro vai embora. Vai embora no dia seguinte, é mesmo tempo da lipoaspiração, associando a lipo com tecnologia também não muda absolutamente nada, né? Então, ainda relacionado a esse procedimento, outra dúvida importante e comum também, que tipo de anestesia a gente usa para essa cirurgia, né? A gente, anestesia geral, né? E pode associar alguma anestesia peridural ou hack para analgesia pós-operatória. Mesma coisa também da cirurgia plástica, na abdominoplastia ou na lipoaspiração, a gente também costuma usar anestesia geral. E complicações, Alexandre? Que tipo de complicações pode existir? Como que a gente cuida disso? Também as complicações vai depender do espaço que você está, né, atuando. Então, obviamente, se você está dentro da cavidade abdominal, você pode ter alguma complicação de lesão de algum órgão, alguma coisa. Coleções, então você pode ter, como descolamento, por exemplo, da técnica que a gente faz. Se você não faz a hemostasia, que é cauterização dos vasos adequada, você pode ter hematoma, coleção. No subcutâneo é a mesma coisa, que é mais comum até pelo descolamento ter coleções, né? Geralmente nesse descolamento do subcutâneo precisa usar um dreno, né? Que é o mesmo da abdominoplastia. Mas geralmente as complicações relacionadas ao procedimento alguma coleção, hematoma, né, pelo descolamento grande que faz no procedimento. Que são bastante raras. A gente, graças a Deus, nunca teve nada relacionado a isso. E ainda em relação à escolha do paciente, a gente já explicou, pacientes no peso ideal, flacidez leve a moderada de pele, obviamente com diástase. Esse tipo de técnica ele não serve para uma paciente que tenha sobra de pele e que tenha diástase ou que esteja acima do peso. Não faz sentido. Não faz sentido porque assim, a paciente vai chegar com uma expectativa e vai se frustrar. Então uma coisa que eu converso bastante com as nossas pacientes é isso de alinhar a expectativa, né? Então não adianta você só fechar a diástase e ela vai ter aquela gordura excedente, vai ter aquele excesso de pele não tratado. E então não adianta. Então, por isso que todas as pacientes que a gente opera ou passaram comigo, eu sempre peço a avaliação, né, a sua avaliação da cirurgia plástica ou vice-versa, né? Porque para a paciente não se frustrar com o resultado pós-operatório. A gente tem trabalhado dessa forma, então são duas equipes, a equipe da cirurgia plástica e a equipe da cirurgia robótica que fazem esse tipo de procedimento. Então, quando eu recebo o paciente com indicações dessa técnica, desse tipo de tratamento, eu indico que o Alexandre veja essa paciente para a gente fazer a programação da cirurgia e no mesmo a situação do caso dele, se ele acha que tem
flacidez de pele para ser tratado, ou excedente de pele, ou gordura localizada ali para ser tratado, também é uma situação que a gente faz essa combinação de atendimentos aí. Uma coisa legal em relação a excesso de pele, que eu lembrei agora, flacidez de pele a gente trata com tecnologias. Flacidez leve a moderada. Em algumas situações, como a gente já tem alguns casos, né, o paciente tem a cicatriz da cesárea e tem uma dobrinha da gordura de um excesso de pele bem acima da cicatriz da cesárea. Tem diástase, está no peso ideal e a gente tem associado aí a correção dessa cicatriz da cesárea. Então, mantendo o mesmo tamanho de cicatriz, a gente faz a correção dessa cicatriz da cesárea e aproveita para fechar a diástase por robô. Então, é uma associação bem comum também, né? É comum e os resultados são excelentes.